Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o nosso Deus, aplaudindo ao Senhor, Deus dos reis, todo o tempo, amém? Esse momento de intimidade, gente, é o momento que você deve fechar os seus olhos naturais, mas que os olhos espirituais estejam abertos para Deus, amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Comece a olhar para dentro de você agora. Quando os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, e a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus buscam, eles querem encontrar os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade, aqueles que olham para dentro de si
fortalecimento. Começamos há 2 domingos atrás, né? Os domingos do fortalecimento de Deus, entregando aqui o pão, a água, né? Falamos sobre o profeta Elias, que foi sustentado com pão e água e conseguiu caminhar até a direção de Deus. Domingo passado nós falamos que Deus abençoou o pão e a água e retirou do nosso meio as enfermidades. Amém? E hoje nós vamos ver aqui o pão como a própria palavra e a água como o próprio Espírito Santo. Amém? Antes de entrar aqui no Evangelho de João capítulo 14, eu quero contar para vocês qual o contexto dessa situação que a gente vai ver agora. Os dias de Cristo estavam se aproximando, né? Os dias da crucificação. Os discípulos estavam meio atônitos, estavam com medo, que Jesus, cada vez que se aproximava do sacrifício da cruz, ele falava: olha, eu vou precisar ir, né? Mas vocês não vão ficar sozinhos. E os discípulos começaram a produzir sentimentos de medo, sentimentos de insegurança. Isso acontece nos nossos dias. Às vezes nós estamos diante de uma situação e às vezes o nosso próprio interior, ele começa a produzir sentimentos de medo, né? De às vezes de impaciência, de ansiedade. Será que eu vou conseguir vencer esse problema? Será que eu vou conseguir lidar com essa situação? Será que as coisas na minha vida vão mudar? Pode ver que a cabeça da pessoa enche de pergunta, né? E às vezes ela fica pensando: meu Deus, até quando isso vai durar? Né? Até quando essa ameaça vai durar? Até quando esse problema vai persistir? Né? E os discípulos também passaram por isso. E é por isso que Jesus nos deixou a palavra, para nós vermos exemplos aqui de homens comuns, mas que no momento que precisaram, puderam contar com o Senhor, com a presença dele. Amém? Então vamos lá para João capítulo 14, que diz assim, versículo 1. Nós vamos estudando bem devagarzinho, então não leia com pressa, tá bom? Não se turbe o vosso coração. Então, pastor, o que é se turbar? A pessoa, quando ela está turbada, ela está perturbada, ela está agitada, né? Ela está ansiosa, como diz aqui, ela está inquieta. Então, a primeira coisa que Jesus, ao sentir que os discípulos estavam ali afadigados, preocupados, Jesus chega para eles e fala: olha, não deixe o seu coração ficar perturbado, não deixe o seu coração ficar inquieto. E a gente tem uma grande lição aqui, irmãos, porque muitas vezes na nossa inquietude, né, às vezes no temor do nosso coração, o que acontece? A gente acaba tomando atitudes precipitadas. E muitas vezes, dentro dessas atitudes, nós colhemos, né, às vezes, frutos amargosos da vida. Por um momento que a gente não soube se controlar diante de uma situação. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Às vezes está conversando com alguém e a conversa começou a ficar acalorada demais e sem querer falamos, né, certas palavras que não dá para voltar mais atrás. Aquilo virou um atrito, né? Aquilo virou uma discussão, aquilo virou um impedimento. Às vezes uma ansiedade, né? Saímos em busca de ajuda, de socorro. Mas a primeira coisa que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, né? Não deixe o medo entrar, guarda esse coração, guarda a entrada da sua vida. Provérbios 4, né, versículo 23, não precisa abrir, mas você pode anotar para ler depois. Provérbios 4, 23 diz que sobretudo que a gente deve guardar, a gente tem que guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o próprio Jesus, ele fala que a boca, ela só reproduz, a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa está com o coração cheio de medo, cheio de ansiedade, as palavras que ela vai produzir não vão ser de vida, vão ser de morte, vão ser de maldição, vão ser de tristeza. E a própria palavra de Deus em Provérbios diz que a gente vai comer do fruto da nossa boca. Olha que coisa interessante. Você vê que o cuidado de Deus o tempo todo, guarda o coração, porque o que está no coração sobe para a boca, e o que está na boca é o que você vai viver. Então ele, né, foi bem enfático em dizer. Então a gente tem que se guardar mais, gente, né? Na hora da ansiedade,
não sabe o que dizer, é igual a lei de trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Fica quieto, espera. Mas eu vou ter que resolver. Às vezes é necessário quietar-nos. Às vezes nós estamos tão turbados, tão perturbados com alguma coisa, alguma situação, que a gente não consegue nem mais crer em Deus como deveria. Porque olha o detalhe ainda no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em quem? Em Deus. Por quê? Porque as situações que acontecem no nosso dia a dia, elas vêm para quê? Para te afastar da direção de Deus. Então o inimigo começa a colocar pensamentos, sentimentos, começa turbando o coração. Aí a pessoa, a primeira coisa que ela conquista de fruto amargo, distanciamento do Altíssimo, distanciamento de Deus. Então, se ela não tem uma direção segura da parte de Deus, ela começa a dar um passo errado atrás do outro. Aí a vida, em vez de melhorar, só tende a piorar. Aí às vezes ela não entende, mas pastora, eu até brinquei no ano passado, né? Pastora, mas eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, eu canto louvores, né? Estou sempre ali nos cultos, eu dizigo, eu oferto, faço votos, faço jejum, subo um monte, desço um monte. Mas irmão, se a gente não crê em Deus, isso aí não sai adiante. De absolutamente nada. Você só se transformou numa pessoa religiosa, que cumpre ali os seus rituais, mas que não conhece a salvação. Isso é muito sério. Então aqui Jesus começa a dizer para eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também quem? Em mim. Então Jesus começou a chamar a responsabilidade para ele: ó, confia no que eu estou te dizendo. Se eu estou te dizendo para você não ter medo, né? Aqui ele falando com os discípulos e fala conosco também. Se Jesus está falando para você: olha, não tenha medo, então irmão, começa a confiar nele. Comece a trazer essas palavras de Jesus para dentro do seu coração. Lembra quando nós fizemos uma campanha há um tempo atrás? Eu preguei sobre o filho da viúva de Naim. Ela estava levando o corpo do filho para ser enterrado, chorando, a multidão chorando com ela, e do outro lado vinha Jesus com a multidão com alegria. E aí ele vê aquela situação que ele olha para ela e fala assim: não chores. Mas como você vai pedir para uma mãe que está indo enterrar o filho para não chorar? Faz coisa de louco, né? Mas essa confiança que ele quer. Ele está dizendo: ó, confia em mim que eu resolvo. Confia em mim que eu vou trazer um consolo. Confia em mim que eu vou trazer a vida. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, quando a gente começa a crer em Deus, limpar o nosso coração, nos preparar, confiar no que Jesus está falando ao nosso coração, irmãos, com certeza a gente vai colher vida. Porque a nossa boca, ela vai começar a produzir para o nosso coração estar cheio. Aí o coração, em vez de encher de tristeza, ele começa a encher de esperança. Não vai dar certo. Não, Jesus vai fazer algo comigo. O milagre vai chegar. O coração começa a produzir o quê? Esperança. Aí a boca começa a falar. Em vez de falar que vai dar tudo errado, a boca já muda. Não, vai dar certo em nome de Jesus. Meu Jesus prometeu. Lembra do Pedro? Os cobradores vieram dele e falaram: seu mestre paga impostos? O que Pedro respondeu? Paga. Mas só que ele correu para Jesus, né? Jesus não falou que o senhor ia pagar. Mas naquela época não tinha ninguém trabalhando. Como é que ia pagar? Né? Aí Jesus fala: deixa que eu resolvo, Pedro. Vai pescar, vai se acalmar um pouco, vai pescar, porque eu vou resolver. E Jesus não resolveu, sim ou não? Resolveu. Não do jeito que talvez o Pedro pensasse, né? Talvez Jesus ia enfiar a mão no bolso, tirar um dinheirinho e vai lá: Pedro, paga o imposto por mim e por ti. Não foi dessa maneira. Foi algo sobrenatural. Então, às vezes, irmão, a resposta está perto de você, a solução está perto de você, mas às vezes, por causa do coração turbado, você não vê. Às vezes, o milagre está ali do seu lado, está fazendo cosquinha em você, mas você não consegue perceber por quê? Porque o seu coração está produzindo tristeza. Você não está confiando em Deus, não está confiando em Jesus. Então, a gente precisa confiar. E aí, ele vê que os discípulos estavam preocupados, entristecidos, porque se Jesus morrer, vai acabar tudo. Mas ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim.
Versículo 2: na casa de meu pai, há o que, igreja? Muitas moradas. O que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Olha, junto a Deus há um cantinho especial para vocês que creem, que acreditam naquilo que eu estou dizendo e continuam confiando em Deus, independente da situação. Irmão, isso aqui é a coisa mais linda de se ver, porque esse cantinho não se trata apenas de um lugar físico, mas um lugar de consolo. Às vezes a gente fica procurando ombro para chorar, né? Às vezes a gente fica procurando gente para nos ouvir, e Jesus está o tempo todo ali, Deus está ali, estou pronto para ouvir. A Bíblia diz que os braços de Deus não estão o quê? Encolhidos, pelo contrário, está estendido. E o ouvido não está tapado. O que está acontecendo com os ouvidos de Deus? Eles estão assim, falam. Ele está pronto para escutar. Mas como você vai falar para alguém que você não confia? Você tem coragem de contar a sua vida para quem você não confia? E muitas vezes espiritualmente a gente está assim com Deus. Não confie que Deus é o bastante para resolver uma situação. Aí o nosso coração se turba, tristeza chega, a boca começa a produzir o quê? Não vai dar certo, tudo é difícil, estou triste, estou amargurado, estou decepcionado, estou chateado, estou magoado, estou endividado, estou perturbado, estou com raiva, estou isso, estou aquilo. Começa a produzir. Um abismo chama outro, um buraco atrás do outro. E Jesus fala: é tão fácil de consertar tudo isso quando você passa a crer em Deus. Tirar tudo aquilo do coração que está atrapalhando. O que te atrapalha hoje? Não estou falando de pessoas, amém? Estou falando no seu interior. Para o pai de um menino era incredulidade, mas ele logo entendeu e pediu socorro de Deus. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. O que está atrapalhando você hoje? É uma tristeza profunda? Então é nisso que você tem que trabalhar, irmãos. Na hora do louvor, eu estava ministrando ali a oração. Às vezes a gente só quer a bênção. Deus faz, Deus isso, Deus aquilo, mas nós não buscamos com intensidade a fonte. Se a gente está na fonte, irmãos, é só chegar e pegar. Se a gente tem do lado uma fonte, para que ficar abrindo torneira? Se a fonte está ali do lado. Só que às vezes a gente quer ficar dando viagem, irmãos, que Deus não nos chamou para cá. Então Jesus está falando: na casa do meu pai há muitas moradas. Tem um lugar especial para você na presença de Deus. Um lugar de cura, um lugar de consolo, um lugar de transformação, um lugar que você precisa estar em Deus o tempo todo. Está em pessoas, não está na mudança de um lugar para o outro. Se eu mudar de trabalho vai melhorar, se eu mudar de casa vai melhorar, né? Tem gente que fala: se eu mudar até de casamento vai melhorar, se eu mudar de país vai melhorar. Não vai nada. Os problemas vão te perseguir, porque o problema não está lá fora, está aqui dentro. A pessoa pode correr para onde for. O Elias correu lá para o deserto para tentar fugir da covardia dele. E a covardia alcançou ele lá no deserto, a ponto dele pedir o quê? É melhor morrer. Mas aí Deus vem, manda o anjo, se fortaleça, se tem um chão pela frente. É que Deus está fazendo conosco hoje. Não precisa ficar com medo. Tem um lugarzinho especial para você na presença de Deus, onde ali você vai encontrar tudo que você precisa. Pastor, eu preciso hoje conhecer o Senhor. Então vai para lá, vai para esse lugarzinho. Pastor, eu preciso hoje é um consolo. Tem. E ele diz aqui, ainda no 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. Lembra que lá no versículo 1 ele pede: crede em Deus que tem esse lugar reservado para você, e crede em mim que vou te dar acesso para você chegar lá. Amém? Eu gosto de usar um exemplo, irmão, simples, né? Um exemplo simples. Vamos pegar aí um governante de um país.
um presidente, né? Você não conhece diretamente um presidente, né? Você já esteve do lado de um presidente do país mesmo, né? Se você teve bons contatos, porque não é fácil chegar. Às vezes é fácil chegar no vereador, no prefeito, no governador. Às vezes é fácil, mas no presidente não. Em alguém de alto escalão não é fácil. Mas para chegar lá, né, às vezes você vai precisar conhecer pessoas que te apresentem. Aí aqui, Jesus é essa pessoa que vai te levar até Deus. Pastora, como que Jesus me apresenta a Deus? Quando eu creio que Jesus pode fazer isso. Que Ele pode me levar ao Pai. Que já não tem separação mais. Porque o que Jesus estava dizendo aqui, era o quê? Eu estou restaurando a comunhão que foi perdida no jardim. O povo não tinha acesso mais a Deus. O povo não sabia o que era a voz de Deus. O povo não sabia, né, qual era a face de Deus. O povo já nem tinha mais Deus. Mas aí o que aconteceu? Jesus veio para mudar tudo isso. Para que você não dependesse de sacrifícios para chegar até Deus. Para que você não dependesse de pessoas para te levar até Deus. Mas que você, pelo caminho certo, fosse direto para essas moradas. Olha que coisa maravilhosa. Você tem livre acesso a Deus através de Jesus. Amém? E aí o versículo 3, ele continua dizendo aqui, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava falando aqui, eu não vou deixar vocês sozinhos. Se eu chegar num lugar bom, vocês vão comigo. Se eu chegar na bênção, vocês vão chegar comigo. Se eu chegar a Deus, vocês vão chegar comigo. Né? Cola comigo que vai dar certo, não popular, né? Cola junto, fica junto. Mas com o coração turbado, irmãos, a gente não crê em Deus. Mesmo que a gente esteja portando a Bíblia, carteirinha de membro, descendo a água de batismo, tomando ceia, dizimando, jejuando, ofertando. Se a gente não crê em Deus e não crê em Jesus, a gente não chega nas palavras. A gente não chega na presença de Deus. E aí o versículo 4, ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o que? O caminho. Porque o tempo todo, irmãos, Jesus estava falando desse caminho, da restauração, da mudança de vida. Mas com o coração turbado, os discípulos não estavam entendendo. Mas que caminho? Mas como? Por quê? Porque o coração estava cheio de medo. Eles estavam intimidados por uma situação que nem havia acontecido ainda. É o caso de muita gente, irmãos. Às vezes sofre por antecipação. Às vezes o negócio nem aconteceu, mas só de ouvir falar já... né? Estamos tendo outro surto aí, negócio de gripe aviária, né? Mas isso já aconteceu. Agora está com 10. Isso aconteceu há 11 anos atrás. Eu lembro que eu estava ministrando numa igreja lá na Serra, e eu lembro que alguns irmãos ficaram tão atemorizados com esse negócio de gripe do frango, né? Pastor, eu já não como frango, já não faço isso, já não faço aquilo. Eu dei um espirro, tenho certeza que já está chegando aqui. Eu olhei assim, irmãos, né? E onde está Jesus para nos guardar de todas essas coisas? Pode até pegar, mas não vai fazer efeito algum. Lembra da serpente? Serpente ela é mortal. Quando ela mordeu Paulo, o pessoal, vai morrer, vai cair duro agora. Olha lá, vamos ficar olhando. Eles estavam esperando, meu vez de correr para ajudar o Paulo, eles estavam lá esperando. Cai. Aí Paulo olhou, jogou no fogo, tocou a vida, irmãos. Por quê? Porque ele cria em Deus e em Jesus. O que a gente tem que fazer? Lançar esse medo no fogo. Lançar esses sentimentos no fogo. Aí dá um espirro na igreja, né? A igreja aqui levanta um pouco. A de lá. Dá um espirro na igreja, todo mundo já olha assim. Aí já começava. Já com medo, irmãos.
E olha que a gente nem sonhava em viver pandemia, né? Os irmãos já chegavam para o lado, disfarçadamente passavam a mão no nariz, né? Aí, não, aquele irmão me deu paz, ele disfarçadamente limpava a mão, do cheio de medo, irmãos. Mas eu te falo, eu fiquei 8 anos nessa igreja, não morreu ninguém de mim. O único velório que nós tivemos lá foi de causas naturais, só. Porque nós estávamos crendo em Deus. Continuávamos comendo nossos frangos, estava no culto, irmão, a gente ia comer frango frito. Né? No final do culto, eu e minha família comer frango frito. Era maravilha. A vida continuava, irmãos. Crianças para a escola, a vida continua. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia em tudo que eu estou te falando. Eu sou o Deus que te guarda. Amém? E ele diz aqui, ó, versículo 4 ainda: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ou seja, Jesus estava dizendo, não é a primeira vez que eu falo para vocês isso. Não é a primeira vez que eu falo que vocês podem ir direto a Deus. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu vos... Não era novidade. Mas olha aqui, ó, quando o coração está turbado, o que acontece? Sim. E disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Mas ele não acabou de falar no versículo 1, né? Que não era para turbar o coração, queria para, no versículo 2, queria preparar lugar. Só que eles não prestaram atenção em nada que Jesus falou. Eles estavam tão cheios de medos, né? Aí olha o Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Agora volta aqui no versículo 3, né? Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Finalzinho: pois vou preparar-vos. Para onde que Jesus estava indo, igreja? Para a casa do pai. E como é que Tomé me faz uma pergunta dessa? Você entende? O que o medo faz com a pessoa? Cega o entendimento, irmãos. Cega, né? É igual às vezes a gente está pregando sobre cura, eu chego no final do culto, não, pastor, olha para mim que eu estou doente. Mas não entendeu nada. Tem que praticar o que ouviu. Não, Senhor, eu creio que o Senhor vai a Deus preparar o lugar e a gente vai assim que puder. Essa deveria ser a resposta do Tomé. Mas ele diz, ó, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como vamos poder saber o caminho? Senhor, nós vamos ficar perdidos de qualquer forma. A gente não sabe para onde o Senhor está indo. E se a gente tentar ir, a gente vai se perder. Olha o que Jesus respondeu para ele no versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a direção segura. Jesus o tempo todo falando, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, venha a mim, eu vos aliviarei. Quem tem fome, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. O tempo todo, Jesus não guardou segredo de ninguém. Mas o medo cega o nosso entendimento. Jesus estava em pessoa falando com eles não entenderam. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo, para testificar a palavra de Deus no nosso coração, que ela é a verdade. Jesus continua dizendo, eu sou o caminho. A única direção que vocês têm que seguir, o único exemplo a seguir, o único caminho a seguir, e a verdade. Ou seja, quem está nele, irmãos, com o coração livre, crendo em Deus, crendo em Jesus, ele não é enganado. E tem muita gente sendo enganada, irmãos. É enganado por pessoas, é enganado pelo diabo, é enganado por doutrinas falsas. Tem pessoas se perdendo, Jesus sempre advertiu, olha, cuidado, e nem todos que estão em Israel são o quê? Israelitas. Ó, cuidado, nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará onde? No reino dos céus. Ah não, falou de Deus, estou indo lá. Cuidado, irmãos. Cuidado. Para isso nós precisamos das águas do Espírito, para discernir o que é verdade. Jesus nunca vai botar dúvida no nosso coração. Ele é a única verdade. Eu estava vendo um testemunho ontem tão bonito, né? Acho que vocês já ouviram isso em algum pastor falar, em algum canto na internet, né? Eu já tinha escutado alguns anos atrás, mas aí me lembrei ontem. Tinha uma mulher passando muita fome,
né? Mas ela era crente em Deus. Ela, não, Senhor, eu creio que o Senhor pode me abençoar. E ela estava ouvindo a rádio, passando necessidade, ouvindo a rádio, né? E de repente, dois satanistas estavam fazendo um programa de rádio, né? Mas antes ela escutava, ela fez uma oração a Deus: Senhor, eu estou passando necessidade, na minha casa não tem um grão para comer, mas eu sei que o Senhor vai prover na minha vida. E não tocou a vida dela, limpando a casa, fazendo as coisas dela. Ela ligou o rádio e tinha dois satanistas falando de caridades, né? Mas não estavam falando da religião, só estavam falando de caridade. Ela parou para escutar, né? E eles falaram assim: ó, quem quiser, estiver precisando de cesta básica, né, nós vamos dar 2, 3 cestas básicas por pessoa. É só ligar aqui na rádio. Aí ela ligou, né? Ligou e eles: não, estamos aí indo entregar depois que acabar o programa, né? Só que olha o plano do diabo. Aquelas comidas, né, era um acesso para aquela pessoa entender que não era Deus que estava dando. Quem estava dando era o diabo. Aí a pessoa ia ser agradecida a quem? A Deus ou o diabo? Né? Aí quando chegou lá, mas o Espírito Santo já tinha falado com ela já, né? O Espírito Santo não deixa a gente no engano. Aí chegou com as cestas lá, e, fulano, em casa, então eu estou aqui. Aí pegou as cestas, só não vai perguntar de onde veio, não? Aí ela falou assim: não, porque quando a gente ora, até o diabo obedece. Deus usou o diabo para abençoar aquela mulher, irmãos. Olha que coisa linda. Deus usou até o inimigo e usa situações na nossa vida até para nos abençoar, irmãos. Ela falou: não precisa saber de onde veio, mas se o meu Deus o mandou até aqui, o diabo tem que obedecer. Até a fé daquela mulher, que até o diabo tinha que obedecer. Então, a gente está com medo de quê? Se Deus é por nós, né? Para onde o Senhor vai, Senhor? A gente vai ficar perdido. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele não tem morte, irmãos. Fulano morreu espiritualmente, então não foi vivo. Não foi vivo. Porque em Jesus há vida, e vida com o quê? Escassez? Abundância. Ele é até poderoso dos mortos fazer o quê? Ressuscitar. Morreu o sentimento, morreu nada. Está precisando só limpar o coração, irmãos. Morreu a fé? Não. A fé não morre. Ela fica escondida no meio dos entulhos de um coração turbado. Mas quando limpa, logo a fé aparece. Amém? Vai perguntar de onde veio? Não. Não. Porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Firme sempre e constante na presença do Senhor. Ele continuou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser. Não tem outro jeito de chegar a Deus. Ele é o caminho. Por isso que lá em cima ele falou: crede em Deus. Para onde você vai? E creia que eu posso te ensinar o caminho. Olha que coisa linda, irmãos. Mas eu creio em Deus, pastora. Mas enquanto não aceitar Jesus, que é a única ligação, é o único telefone sem fio que vai a Deus, não adianta. Pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Pastora, eu não bebo, não fumo, não roubo, não adultero, não mato, faço caridade, estou sempre lá com a minha Bíblia, lendo a palavra, mas já aceitou Jesus? Não preciso não, porque Deus conhece meu coração. Deus conhece, mas você não conhece Deus. A única maneira de conhecer o Pai é aceitando o Filho, é reconhecendo o Filho, é dando crédito ao Filho. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima do Senhor é necessário crer que Ele existe, que Ele é recompensador dos que o buscam. Então nós vamos pular agora para o versículo 26 para a gente ir encerrando. Então o que Jesus deu para eles aqui? Pão físico? Não. Ele deu o pão da palavra. Uma palavra de fé, de consolo. E a água, pastor? A água é o Espírito Santo. É que limpa, é que flui. Porque Jesus disse que do nosso interior fluiriam o quê? Rios de águas vivas. Né?
olha só, versículo 25. E tendo-vos dito isto, estando o quê? Convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem. Quando vem a água e limpa tudo, você consegue enxergar o chão. Mas quando está tudo cheio de lâmpadas, você não enxerga nada. Não enxerga nada. Mas depois da limpeza, você começa a ver as coisas com mais clareza. Se a gente voltar alguns versículos, né? Deixa eu ver aqui. Versículo 12. Olha aqui, vamos voltar rapidinho no versículo 12. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Eu estava explicando de manhã que a maior obra que a gente pode fazer nos dias de hoje é usar a fé para crer em Deus. Ah, pastor, mas eu uso a fé para o milagre. Isso aí é fichinha. Usar a fé para o milagre é só consequência de uma vida com Deus, amém? Mas o maior uso da fé é para crer em Deus. Por quê, pastor? Porque numa sociedade que a gente vive, que ninguém mais acredita em Deus, e você ainda conservar a sua fé para crer nele, para dar crédito às palavras de Jesus, é a maior obra que você está fazendo na sua vida. Cremos. Crer no meio de uma geração que não respeita mais a Deus, que não quer escutar os conselhos de Deus, né? Tem gente que busca conselho no TikTok, né? Na cartomancia, mas não vão mais naquele hábito de buscar a Deus. Davi, quando sair para as batalhas, vai consultar o conselho, pedir aquele silêncio no livro da palavra. Hoje em dia as pessoas consultam todo mundo, é horóscopo, né? Tem prazer de ler aquilo lá, não vê que meu horóscopo está falando de mim, consulta o vizinho, o que você acha de eu fazer esse dia? O que você acha daquilo ali? Ah, deixa eu ver aqui no TikTok, se não sei o que, não sei o que lá. Ah, deixa eu ver no Google, né? O Google tem se tornado médico de tanta gente, né? Mas o que o Senhor está dizendo? E a nossa maior obra é essa: é crer em Deus no meio de uma geração que já se esqueceu. E aqui a gente encerra no versículo 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem te faz lembrar a palavra de Deus é o Espírito Santo. O pão é a palavra, a água é o Espírito Santo. Amém? E olha o que acontece, 27. E deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Paz para crer, paz para não turbar o coração. Amém? Paz para esperar. Deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá, né? As pessoas tentam fazer todo tipo de acordo de paz, né? Eu, na minha formação acadêmica, né, eu sou mediadora de conflitos, né? Eu posso exercer isso no fórum jurídico, né? Mediador de conflitos. Tem gente que procura os mediadores de conflito para resolver pendências, principalmente na área de família, sociedade quando se rompe, né? Tem gente que procura um mediador, tem gente que procura, né, alguém com uma experiência vasta de vida para mediar um conflito de alguém, né? Mas Jesus está falando aqui, ó, que essa paz, ela é momentânea. Às vezes fazem caminhadas pela paz, fazem protestos, mas olha aqui para mim, não desmerecendo, não, mas resolve. Por um momento sim, mas depois volta tudo? Quantas caminhadas da paz você já não ouviu falar? Quantas pessoas, eu até brinquei na virada do ano, põe lá a camisa branca,
a roupa branca na virada do ano para atrair paz. E às vezes passou o ano mais atribulado da vida dela. Eu não entendo. Porque essas coisas é a paz que o mundo tenta oferecer. De uma mediação de conflitos, de uma caminhada, de um cartaz, de uma camisa branca. Mas a verdadeira paz para você evitar os conflitos, sair dos conflitos, é a paz da presença de Deus. Amém? Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá. E aí ele dá a ordem de novo. Não se turbe o vosso e nem se. Amém, Deus? Deixa o teu olho entrar. Lembra do testemunho da mulher? Quando Deus ele te abençoou, até o diabo tem que obedecer. Ao caminho para cá, hoje pela manhã, são 3 despachos na entrada do pai. Ah, pastor, o que a senhora passou por ali? Passei repreendendo em nome de Jesus. Não tem entendimento. O que pode o homem me fazer? Se Deus é por mim, tem que ser contra mim. Né? Então, amarre as obras das trevas e brilhe você com a luz de Cristo. Pois o ungido do Senhor maligno, como se todo o coração fica preocupado com as coisas que você ouve falar, né? Ah, pastor, aqui vai vir isso, é o final dos tempos, é não sei o que, é a marca da besta, a marca do capeta, a marca daquilo. Mas olha aqui para pastor, você tem a marca de Cristo. O que é a marca do homem? O que é a marca da besta? Se você crê em Deus, irmãos, a marca da besta não chega em você. Amém? Ah, mas é chip, cada dia você vai ver uma coisa. É chip, é tatuagem, é não sei o quê. Daqui uns dias falam que a marca da besta também é chip. Já ouvi gente falando que a marca da besta é o celular que a gente carrega na mão. E mexe mais com a mão direita, né? Ah, então quem é canhoto não recebeu a marca da besta, que mexe com o celular só na mão esquerda. Vou falar muita besteira, irmão. E tem gente caindo na besteira do inimigo, morrendo de medo. Tem abençoado, irmãos. A gente precisa ter fé em Deus. Amém? Faça sempre como o Espírito Santo te direcionar. Glória a Deus. Não se coloque de pé. Em nome de Jesus. Passa lá o pão e água para todos em nome de Cristo. Em nome de Jesus. Vamos lá? Quando a irmã vai passando aí. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Então creio, meu irmão, que você vai fazer obras maiores na sua vida. E a primeira delas você está executando agora, quando você está diante do Senhor, quando você está diante da presença dEle, no meio de uma geração incrédula, você está dizendo: eu creio no meu Deus, aconteça o que acontecer, eu creio no meu Deus. Pai, e dessa maneira, eu quero pedir ao Senhor agora que abençoe este pão, abençoe esta água, abençoe esta pessoa, meu Deus, que está dizendo: Senhor, eu não quero mais no meio da minha vida, da minha história, da minha família, do meu trabalho, do meu casamento, eu não quero mais as enfermidades, eu não quero mais os abortos, eu não quero mais as tristezas, as derrotas. Senhor, o Senhor abençoando o pão, abençoando a água, tirando do nosso meio todo espírito de enfermidade.
meu Deus, e também usando este pão, esta água, para fortalecer os seus filhos, assim como fortaleceu o profeta Elias no meio daquela depressão, daquela angústia, daquela perseguição, e o profeta conseguiu se erguer, e conseguiu se erguer no chamado dele, e chegar até o monte de Deus e ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Numa brisa leve, o Senhor falou ao coração de Elias. Ah, Pai, e hoje, da mesma maneira, nós ouvimos a sua voz. Ouvimos a sua voz mansa dizendo: não se turbe o vosso coração. É momento, igreja, de crer em Deus. É momento de crer em Jesus. Esquece as demais coisas, elas vão chegar. Mas o propósito agora é fortalecimento espiritual. É você ter mais intimidade com o Altíssimo, para não ficar perdido no caminho como Tomé, que acabou de ouvir Jesus falar e perguntou: mas qual é o caminho? Para onde o Senhor vai? Isso demonstra que os ouvidos dele não estavam atentos, estava com o coração turbado, não estava crendo em Deus e nem em Jesus. E Jesus, mais uma vez, com uma voz mansa, ele diz: eu sou o caminho. E nós pedimos: Senhor, abençoe agora o pão e a água, para tirar do nosso meio as enfermidades, nos dar a força e o fortalecimento, e nos fazer ter experiências com o Senhor de tal maneira que possamos, na direção do Espírito Santo, fazer obras maiores. Participem todos agora em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós queremos te louvar na beleza da tua santidade. O Senhor está operando em nosso meio agora, como vento suave, brisa leve. O Senhor está fortalecendo o fraco, erguendo quem está caído, quem está necessitado, levantando do monturo do pó e das cinzas. O Senhor está trazendo direção ao perdido,
existência, porque tudo vem de Ti. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você possa retornar ao seu lar, viver o seu dia, iniciar a sua semana com essa declaração de fé. Eu não vou turbar o meu coração, vou continuar crendo em Deus e em Jesus. Pois em Deus tem um lugarzinho separado para mim. E Jesus vai me ensinar a chegar lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Eu vou seguir as pisadas do Mestre. Senhor, queremos consagrar nosso mês de junho. E de hoje a 29 dias desses 30 desse mês possam ser de bênçãos, possam ser de livramentos, mas muito mais ainda de vidas rendidas na Tua presença. E quanto mais de Ti, quanto menos de nós, mais o Senhor irá aparecer. O Senhor diz que viria e nos daria alegria completa. Queremos transbordar do Senhor, buscar o Teu reino em primeiro lugar, com a Tua justiça, na certeza de todas as coisas que precisarmos nos será acrescentadas. E é nessa certeza louvamos o Teu nome, agradecendo